Então, eu queria dar uma olhada. A gente vem falando muito ali de Pinheiros, né? Como tem tido um crescimento gigantesco ali de prédios, enfim. Esses bairros novos, né? Por exemplo, que eles vêm destruindo alguns comércios locais, destruindo casas menores e colocado grandes prédios. Como a gente consegue, tipo, antever uma oportunidade de negócio nesses bairros? É possível? Tá, você está me dizendo o seguinte: o bairro está passando por uma mudança de perfil de público Sim. e você quer antever. Só que Pinheiros já passou por isso. Você quer ver, tipo, o próximo Pinheiros? Pode ser, por exemplo, a própria, sei lá, tipo Lapa, né, que são bairros vizinhos, né, porque agora você começa a ter crescimento de prédios e tudo mais. Pensando numa loja de expansão de qualquer tipo de comércio, como, por exemplo, ah, uma pizzaria, coisas assim, né, essa prestação de serviço de alimentos, como oportunidade de negócio mesmo, né, menos uma visão de quem já tem um negócio fixo, mas alguém que está pensando em abrir algo, né, tipo, tem um capital, quero abrir algo no ramo de consumo de alimentos. Isso é possível ser feito? Dá. Quer ver? Vamos fazer aqui primeiro uma análise desse movimento. Olha como eu estou analisando a cidade de São Paulo aqui numa escala bem alta, né? E aí ela já me dá até um eixo de predominância de pessoas morando sozinhas. Então, se eu for nesses lugares, a maior parte das pessoas vão estar vivendo sozinhas em seus domicílios. Logo depois, dois moradores. Quer dizer, o arranjo é bastante pequeno, né? E aí a gente começa a pegar um eixo que é o centro da cidade, ali uma região central, elas vai atravessar ali, né, Doutor Arnaldo ali, Bexiga, vai chegar um pouquinho na Vila Madalena, e aqui para baixo a gente vai ter Itaim, Moema, Vila Olímpia, também foco de empresas. Então a gente começa a ver que estas regiões em que as pessoas moram sozinhas são regiões essencialmente empresariais, né? As pessoas morando sozinhas, me parece haver uma correlação com elas estarem próximas dos seus trabalhos, dos seus empregos, possivelmente são pessoas que ganham bem porque podem, né, sustentar um domicílio sozinhas, e aí acaba que essa dinâmica de vida funciona. Se a gente for entrar aqui em Pinheiro, já tendo esse olhar de como essas coisas se comportam, a gente vai agora abrir o dado para uma escala um pouco menor. Então ele vai fragmentar aqui, a gente vai poder ter outras leituras. Estou olhando aqui, ó, Rua dos Pinheiros, ele chama aqui de Vila Madalena, vamos ver como isso se redistribui. Aí, claro, vai ficar um pouco mais fragmentado, mas a gente vai continuar encontrando. Uma das coisas que eu gostei de encontrar aqui, curiosa, ó, existe um lugar na Vila Madalena em que a gente encontra uma concentração de 4 moradores, né, onde está meu mouse, e outra aqui nesse Alto dos Pinheiros, ó. Até 3 aqui, e 3 e 4, bacana. Nada que mude muito. Então, respondendo a sua pergunta, primeira característica de Pinheiros que eu preciso procurar em outros lugares: predominância de pessoas morando sozinhas, ou pelo menos o poder que isso tem de se irradiar. A gente encontra algumas ilhotas, né? Então tem aqui perto a gente vai encontrando aqui algumas ilhas, mas onde será que ela pode se expandir? Vamos ver aqui na Lapa, aqui em cima, ó. Talvez aqui, né, em torno do hospital, Água Branca um pouco. É, ó, achamos aqui um pedaço aqui com uma boa concentração, um eixo aqui duplo com uma boa concentração, que essa região aqui, ela é aqui, o que a gente pode chamar aqui? Que bairro é esse aqui? Vila Romana? Sim, próximo da Vila Romana. Tá bom? Então, olha, vou jogar no satélite aqui só para a gente poder fazer agora uma observação para ver se não tem uma indústria, não tem nada, e tem. Era isso que eu estava um pouco receoso. Você está vendo aqui, ó, é uma área bem industrial, até pela característica dos telhados, ó. Eu estou olhando aqui construções, galpões, né, um padrão aqui que alguns condomínios estão surgindo aqui focando nesse público mais jovem, mas se a gente acende aqui a população total, daqui a pouco eu vou acender, ela não é muito significativa. Então essa região tem o perfil do que poderia ser lá interessante para Pinheiros, mas ela não é relevante em termos de densidade, né? Na hora que a gente olhar a população total, ela vai estar apagadinha. Então ela tem perfil, mas não tem quantitativo para poder representar. Então, seguindo aquela outra lógica, a gente vai voltar aqui para o... Já não encontramos muita coisa aqui em cima.
talvez aqui nessa ponta da Lapa, dessa Vila Anastácio. Vou só olhar, mas também desconfio que não vai dar muita coisa, não. Nada. Então a gente vai ter que descer. Aí eu estou usando agora a população total para poder procurar lugar em que tem gente, que seja relevante, né? A gente perdeu aqui Vila Leopoldina. Ó. Vamos ver o que a Vila Leopoldina pode significar para nós, bem nesse eixo aqui. Claro que aqui a gente tem o parque, né? Que deu o parque. Bom, mas ainda não é tão no parque, não. Eu acho que dá para... É o pessoal mais a CEAGESP, né? Então, esse núcleozinho aqui, a gente pode querer entender. Vamos ver a composição familiar. 2 moradores, ok. Vamos ver a idade. Vocês veem, claro, cada um vai ter seu caminho de análise, mas o meu ele é muito guiado por moradores por domicílio. É uma coisa que eu leio muitos dados em moradores por domicílio. Agora vamos olhar a idade aqui. Ó. Nesse núcleozinho da Vila Leopoldina, nós encontramos 30, 39 anos. Muito bom. Logo próximo, no entorno do CEAGESP, existe ali alguns condomínios e tal, mais simples, em que a gente encontra até pessoas mais jovens. Ó. 20, 29. E nos arredores aqui, meia idade, que está bastante presente. Acho que encontramos um lugar que pode ser interessante. Por quê? Né? Tudo bem que a CEAGESP é um entorno meio degradado, se a gente passar ali e olhar até renda, existem algumas partes que ainda carecem né, de investimentos. Vamos colocar aqui. Existe aqui um núcleozinho, né, bem nas imediações da CEAGESP, mas olha o que eu estou olhando. Uma classe C, bem no entorno, e logo aqui em cima, eu já encontrei aqui com a classe AB. Então, esse núcleo aqui, talvez ele ainda não esteja inteiramente conhecido e explorado na cidade de São Paulo, mas é um espaço de desenvolvimento, a exemplo do que aconteceu em Pinheiros, pela característica da população aqui, pelo que ela já reúne. Mas pode ser que seja um lugar, por exemplo, na hora da gente olhar fluxo, seja um lugar que não gera tanto fluxo, porque a imagem do fluxo está muito mais embaixo na CEAGESP do que em cima, né? Nem tanto. Né? Se eu isolar aqui, ó, o gráfico ele é relativo. Existe uma ruazinha aqui embaixo que vai puxar, bem residencial aqui dentro, mas essa rua Guaiapá não é má, Belmonte também não. Pizzaria é uma boa. Bar e pizzaria acho que funciona. Então vamos juntar todo mundo aqui, vamos ver o retrato aqui desse lugar. Então, ó, o que a gente encontra aqui? A gente tinha visto essa rua Carlos Weber aqui, né? Alguns trechos aqui, claro, tem até uma universidade, então você pode ter o pessoal da universidade, mas aqui em cima a gente encontra ó, um polo de gastronomia, né? Depois aqui embaixo ainda temos alguns bares mais simples, aqui em cima outros, e aí o que a gente pode fazer é um estudo aqui já mais abraçando essa população aqui da oportunidade que a gente supostamente encontrou. E aí agora a gente traz toda a leitura que a gente fez de população, a gente traz para cá. Então ele deu para a gente uma população de 30 mil pessoas. Se quiser comparar com Pinheiros, né, só para ter uma ideia da referência, a gente pode, e aí você vai ver que Pinheiros é uma potência, né? Então a gente vai pegar e isolar o bairro de Pinheiros aqui, ó. Bem male-male, só num trecho mais clássico aqui. Vou colocar a população total só para ter uma ideia. No entanto, em termos de residentes, acho que ficou muito próximo. 21 contra 30 mil, legal. Então isso aqui já nos dá um sinal interessante de que essa região carrega um potencial legítimo. Eu vou continuar duplicando ela, tá vendo? Que eu quero garantir que esse desenho fique aqui. E aí eu vou pegar a população por idade, vou colocar aqui também. Vamos ver como ficou dentro dessa região. Ó, predomina meia idade, mas não muito. Depois a gente pega aqui jovens adultos, num perfil grande, é o grupo mais representativo, então ele apareceu bem. Para aqui, uma região mais velha e adultos, jovens adultos, um bom perfil. Agora, vamos ver se eles são, né, se eles são famílias ou se são
pessoas morando sozinhas, que é a característica que a gente estava perseguindo, né? Pessoas que vão sair, que vão usar o tempo livre que mora sozinho tem. Então, eu quero ver moradores por domicílio. 2 moradores. Bacana, né? Acaba que tem 3, ó. A gente encontrou um perfilzinho um pouquinho mais familiar aqui na região, mas a gente encontrou uma concentração legal, quase 10 mil pessoas aqui, né? 1, 2, não chega a 10, 7, em que teria ali gente com potencial para ser o público. Se eu duplicar de novo, agora sim eu vou colocar a renda por domicílio e quero ver o composto. Puxei muito a classe A, B, predominante, e nas bordas aqui, especialmente nas ruas de baixo, classe C. Só que aqui tem uma leitura. Se eu fosse do mercado imobiliário, eu já veria isso aqui como uma ótima oportunidade de transformação do espaço. Ó. Eu vou transferir isso aqui para o satélite só para a gente olhar se a gente encontra espaços de incorporação. E aí eu fico procurando aqui, né, terreno, telhado. Algumas coisas ainda tem, bastante casa, quer dizer, ainda é um lugar, mas aqui, ó, olha o núcleo aqui né, do bairro. Então, isso aqui é o... Opa. Ó, a criançada... Opa. Vou voltar nos desenhos aqui. Jovens adultos morando nesses condomínios. Renda. Aqui também 2 moradores. Deixa eu ver onde que está a unidade de renda. Classe A. Então, achamos aqui um perfil super bom de condomínios, casas, todos nessa região que estudamos como o perfil da pergunta do Rica. Que tal? Então, aguardo o convite aí para ser a pizzaria que você vai inaugurar. Boa, o lugar é bacana. Eu conheço o bairro, moro razoavelmente perto, assim. É interessante ver